Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento formativo, agora oficialmente, né? Hoje nós vamos vivenciar a reunião 7 do Pedagogo em Foco, com o tema Recomposição, Estratégias Didáticas no Ensino da Matemática, parte 2. E para iniciar esse momento, eu trouxe uma música muito bacana sobre a educação. A gente vai ouvir, enquanto a gente escuta, eu vou buscar o pessoal que não chegou ainda, tá? A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma nova canção, pra gente criar, viver e sonhar, a gente precisa de educação. Pra gente aprender a cantar e escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro, todos precisamos da educação. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. A educação é o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. Educação. O que muda o mundo, né, é a educação. Então, nós estamos aí na profissão que ajuda a mudar o mundo, o que é muito importante. Aqui eu tenho, novamente, né, a instrução normativa, que fala do direito do pedagogo a participar do grupo de estudo Formadores em Ação, e eu gostaria que alguém lesse, por favor, esse slide para mim. Boa noite, professora. Posso ler? Obrigada. Pedagogo, conforme Instrução Normativa 1 de 2025, da DEDUC-CED, no item 18.3, os pedagogos cursistas do Grupo de Estudo Formadores em Ação têm o direito a, independente da carga horária de trabalho semanal, deverá ser destinado em local de trabalho 1h40, hora relógio, para a realização das atividades previstas do grupo de estudos. Você deve informar a direção o horário do grupo de estudos e deixar visível em edital na sala dos professores para evitar interrupções. Organize um local onde você, pedagogo, tenha condições de participar com qualidade dos encontros. O pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a prática a partir de sua própria ação. E nessa produção específica da relação teoria e prática em educação que se origina, se cria, se inventa e se renova a pedagogia. Perfeito. E aqui, então, o nosso cronograma, né? Então, hoje nós estamos vivenciando a reunião 7, né? Como eu expliquei na semana passada, é uma continuidade do tema que nós já vimos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a recomposição e estratégias didáticas na prática da área de exatas, parte 2. Na semana que vem, olha só, a gente já começa com o compartilhamento, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês uma planilha na qual vocês podem colocar o nome para já iniciar a apresentação na semana que vem da atividade de implementação, né, que é a atividade avaliativa 2. Estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. Sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Então,
aqui está dado o recado de toda semana. Objetivo da reunião, né? Então, na semana passada, Então, o nosso objetivo é conhecer estratégias didáticas que potencializam a recomposição da aprendizagem em matemática e também compreender a avaliação como princípio educativo e suas possibilidades de implementação na prática. Na nossa agenda, nós temos o momento do acolhimento, temos também o para início de conversa e a nossa experiência, né? Vamos fundamentar a prática, desenvolver a atividade do em ação, que é, novamente, trabalhar lá na nossa implementação 2. Nós temos o momento do queremos te ouvir, né, onde vocês vão preencher o forms, e a síntese da reunião. Acolhimento. Pedagogos, vocês conhecem o jogo do termo? As regras são simples. Eu vou mostrar para vocês as regras, tá? Então, esse é um jogo, a gente acessa ele, deixa eu colocar maior para a gente poder enxergar melhor. Então, a gente vai acessar o link, eu vou colocar para vocês aqui no chat. Vocês vão ter que descobrir a palavra certa em 6 tentativas. Depois de cada tentativa, as peças mostram o quão perto você está da solução. Então, olha só, a palavra turma, né? O T ficou azulzinho. O que isso significa? A letra T faz parte da palavra e está na posição correta. Olha aqui, ó. Na palavra viola, o O ficou amarelo, né? O que isso significa? Que a letra O faz parte da palavra, mas está em outra posição. A palavra pulga só ficou escuro, né? Então, a letra G não faz parte da palavra. Os acentos são preenchidos automaticamente e não são considerados nas dicas. As palavras podem possuir letras repetidas. Então, eu vou colocar para vocês o link para vocês acessarem. O jogo. Já está aqui no chat. Eu até vou fixar. Quando vocês clicarem, vai aparecer essa tela aqui, tá? Ixi, eu já fiz, eu acho que não vai dar para me fazer de novo. Aí não... Daí vocês vão tentando ali, né? Colocar as letrinhas para ver qual delas vai ficar azul, né? Significa que está no lugar certo. Se ficar amarelo, ela existe na palavra, mas ela não está no lugar certo. Prof, como faz para julgar? Tá aparecendo igual tá o seu. Microfone, prof. Ah, tá, desculpa. Ó, vai aparecer para vocês igual tá aqui, tá? Vocês têm 6 tentativas para tentar descobrir qual que é a palavra do dia. A minha tá aparecendo igual tá a sua, turma, igualzinho. Igual tá aqui na tela? É só clicar no Enter que dele aparece. É, tem que clicar no Enter. Para mim, como eu já respondi, ele não dá. Eu não posso postar aqui para vocês verem. Mas depois eu mostro, tá?
Conseguiram? Alguém conseguiu? Só consegui na quarta tentativa, prof. Conseguiu na quarta? Já tá bom. Quem mais conseguiu? Quem que foi que falou que só conseguiu na quarta tentativa? Acabei não vendo. Emília, prof. Ô, Emília. Então tá bom. Só na quarta. Tá. Quem mais conseguiu? Conforme forem terminando, vão dando um ok para mim aqui, tá? Ou melhor, ergue a mãozinha do Meet, faz assim, ó. É a mesma palavra, prof, ou ele vai mudando? Não sei. Vamos ver se vai ser a mesma. Emília, vai contando para nós qual estratégia você utilizou para chegar na resposta. Então, prof, eu copiei a sua palavra lá. Eu tentei com turma. Tá. E aí ele apareceu que eu tinha acertado só uma letra, que era a última, o A, e o R ficou laranjinha. Aí eu mudei o R de lugar. Quando eu mudei pela segunda vez, eu coloquei arara, daí o R continuou laranja e o resto tudo escurinho. Só Sim. o A que se manteve. Daí eu falei, vamos tentar arriscar uma palavra que tenha mais palavras variadas. E vai sumindo no teclado, né? Que ficou preto, né? Uhum. No teclado ali. Aí eu coloquei risca. Daí o primeiro R ficou Azul. Ficou verdinho. Isso. Daí, quando eu vi que o primeiro R tinha ficado ali, e o A, daí eu fui tentando antes de chutar qualquer letra, daí eu tentei o rocha, daí fechou. Que bacana. Teve alguém que conseguiu encontrar a palavra do dia em apenas uma tentativa? 2? 3? Teve alguém que não conseguiu? Que não encontrou? Vocês estão muito quietinhas. A Natália conseguiu após a quinta. Vou mostrar a minha aqui. Não sei porquê. Ó,
Eu coloquei aulas, né? Salas, mapas, tarde, turma, rocha, tá? Mas quando eu fiz no papo formativo, eu acertei na segunda. Mas eu fui jogando aqui outras palavras, né, para a gente ver como que ele vai trazendo ali, né, a letrinha amarela para dizer, ó, ela está na palavra, mas ela não está nessa ordem, né? E aí, por último, eu coloquei rocha. E eu achei bacana que alguns cursistas, colegas, colocaram as vogais para descobrir quais vogais tinha na palavra, usaram essas estratégias ali, né, para descobrir a palavra. Eu achei bem bacana, dá para também trabalhar com as crianças, ele é parecido com aquele jogo da forca, né? Ele faz a gente pensar, faz a gente raciocinar. Eu até tenho no meu celular um joguinho que você pega as letras e forma palavrinhas, e elas vão se encaixando dentro de como se fosse uma cruzadinha. É bem bacana também, exercita o cérebro, né, e faz a gente pensar ali. E às vezes é uma palavra tão simples e a gente não consegue juntar as letrinhas para encontrar aquela palavra, né? Então, vamos dando sequência. Para início de conversa. Pedagogos, vamos pensar juntos sobre a atividade que realizamos no acolhimento? Você mudaria a sua estratégia de resolução para uma próxima tentativa? Vocês mudariam a estratégia que vocês usaram? Sim? Não? Se a gente fosse pensar como da forca, a gente sempre coloca lá primeiro as vogais, como a senhora mesmo falou, né? Né? Seria mais fácil, tendo as vogais, era mais próximo da palavra, né? Pois é. O que a diferença entre vocês sobre o processo de resolução, a quantidade de tentativas, alguns terem encontrado ou não a palavra do dia, nos demonstra essa diferença? Por que eu tive que jogar 6 vezes lá para mim conseguir encontrar a palavra? Por que a Emília, ela já conseguiu na quarta? Por que teve gente que na segunda tentativa já conseguiu? O que diferencia? O que isso demonstra para nós? O que vocês acham? Usamos as mesmas estratégias? Pensamos nas mesmas palavras? Né? Agora, essa é bem importante. Se nós resolvemos problemas e acessamos nossos conhecimentos de maneiras diferentes, por que esperamos que na escola os alunos aprendam e demonstram o que sabem apenas de um único jeito? Será que ainda tem professor que quer que os alunos aprendam todos da mesma maneira, todos igualzinho? Sim ou não? Para a gente pensar, para a gente discutir, para a gente refletir. Quem lembra do vídeo da semana passada da tabuada? Será que ainda tem professor que entra na sala e começa 5 vezes 1 é 5? Gente, se eu contar para vocês que eu levei uma música da tabuada para as minhas crianças escutarem, eles ficaram muito bravos comigo, porque a música era muito chata. Mas eu tentei, né? A gente faz de tudo. Mas ainda tem, né? Ainda tem professor. Ô, prof, você já ouviu o funk das tabuadas? Não, funk não. Tenho medo. É muito engraçado, é legal. É? Dá para passar para as crianças? Dá, acho que funk eles vão gostar, até vão marcar. São rimas, sabe? Eles gostam. Aí aparece um menino dançando assim, funk, daí ele vai cantando a música. E daí vai rimando, sabe? Biscoito, oito, sabe? Umas coisas assim. É rima, só que estilo funk. Uhum. É mais ou menos isso também que aparece lá na música que eu levei, mas é mais infantilizada, não é funk. Mas é uma estratégia, né? Fazer eles memorizar.
E se eu contar para vocês que eu nunca mais esqueci que 3 vezes 7 é 21 por causa de uma música, vocês vão acreditar? Tinha uma música, eu sou ótima cantando, gente, meu Deus, se alguém ouvir, já vai querer me patrocinar. Tinha uma música que era assim, 7, 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados e não gosto de nenhum. Vocês já ouviram? É antiga, nem sei de quem que é, acho que é da Angélica, essa música, mas eu nunca mais esqueci 3 vezes 7, né? E aqui, então, a base para qualquer estratégia de recomposição da aprendizagem em matemática é a compreensão de que cada estudante tem um ritmo próprio, né, de desenvolvimento e demonstra o que aprendeu de maneiras distintas. Isso, inclusive, é importantíssimo, deveríamos anotar. Cada criança aprende de um jeito, pensa de um jeito, usa estratégias diferentes, né? E a gente precisa levar isso em consideração. Na semana passada, até falei para vocês, olha, a gente tem que pensar no erro também. Por que essa criança errou? O que ele sabe, né? Vamos pensar no nível de aprendizado dele. O que ele já sabe? O que ele não sabe? Por que ele não sabe, né? E aí a gente leva em consideração essa contextualização social, né? E aí vem a nossa experiência. Quem gostaria de ler? Nossa experiência. Eventualmente, em nossas escolas, professores da área de matemática acabam por apresentarem dificuldades em diversificar suas estratégias de ensino e de avaliação, optando integralmente na sua prática por metodologias mais tradicionais e critérios mais rígidos de avaliação, priorizando a análise dos resultados em detrimento da análise do processo. Pedagogos e pedagogas. Em relação às metodologias escolhidas pelos professores e os instrumentos de avaliação na recomposição de matemática, o que vocês têm observado em sua realidade escolar? E aí, o que vocês podem trazer para nós ali em relação a essas metodologias que os professores escolhem, né? Quais são os instrumentos que eles utilizam na avaliação da recomposição da matemática? O que vocês estão observando na nossa realidade ou na realidade de vocês em relação a isso? Como que está sendo, por exemplo, a avaliação? É a prova escrita igual a de matemática? Como que é? Oi, prof. Na minha escola, nós temos a sorte, na verdade, de termos um professor que é excelente. Então, assim, é um professor que todas as escolas deveriam ter. Só que ele não consegue dar aula para todas as turmas, né? Então, assim, ele explica muito bem, ele consegue trazer os alunos para explicação, ele vê que um aluno está dormindo, ele consegue provocar uma situação para aquele aluno acordar e participar. Então, as aulas dele são, assim, maravilhosas. As tutoras, quando vão lá, ficam impressionadas. É o nosso professor Saeb também, e já era nosso da vez passada, e nós conseguimos subir, e ele está sempre procurando coisas diferentes. Eu falo que ele é o zangão, porque primeiro ele reclama, mas ele vai lá e faz. Mas ele sempre dá uma reclamada, mas depois ele vai e faz. Ele fez aquelas Olimpíadas que teve com o 9º ano, e depois ele aplicou em todas as outras turmas com atividades voltadas, né, de acordo com o que ele estava estudando. Então, ele já vem trabalhando de forma diferenciada. Então, assim, tá bem legal, e ele sempre quer que a gente esteja junto, participando, acompanhando o processo para estar auxiliando ele ali. Então, na nossa escola, a gente sofre um pouquinho com o 6º ano, né, que não tem essa vantagem. Eles estão... nós temos a dificuldade até para auxiliar o professor, porque o professor também não aceita, mas nas outras turmas do período vespertino, que são as minhas turmas que eu acompanho, na matemática eu não tenho problema. Olha que exemplo mais bacana, né?
tem um professor que não dá problema, que brigar, gente, e como tu diz, o professor zangão, né, que reclama primeiro para depois fazer, isso é normal, né, isso faz parte do ser humano, tirar a gente da zona de conforto, meu Deus, eu também reclamo, né, não vai dar certo, não sei fazer, mas depois a gente põe em prática e dá certo, né, mas é um exemplo muito bom, ó, ele trabalhou com os nonos anos, depois ele levou esse instrumento, né, para as outras turmas, o provocar, o trazer para a aula, o conseguir fazer com que aquela criança que está dormindo acorde e queira participar da aula, né? Olha só, são estratégias que fazem com que a criança aprenda e, consequentemente, vai trazer esse resultado do aprendizado nas avaliações. Mas pensando no instrumento avaliativo, né? Se o professor, ele consegue trazer uma aula maravilhosa para a sala, se ele consegue desenvolver ali uma atividade prática perfeita, por que ele não pode avaliar essa atividade? Né? Alguns professores têm resistência e até falam, mas será que pode? Mas eu não tenho que ter lá o papel na mão para dizer que eu avaliei? Né? Então, isso é também algo que a gente precisa trabalhar com o professor. Olha, os alunos se interessaram, eles buscaram, eles participaram, eles fizeram e o resultado está aqui, né? Por que não avaliar esse trabalhinho deles? Só um exemplo, tá? A avaliação como princípio formativo. Quem poderia ler, por favor? Só para dizer, né, que aqui nós vamos ver um pouquinho de teoria, tá? O que nós discutimos até agora nesse encontro vai ser, né, trazido para nós através da teoria. E para isso, eu vou trazer para vocês o conceito de avaliação como princípio formativo de Domingos Fernandes, tá? E aí eu gostaria que alguém lesse esse conceito de Fernandes. Eu leio, prof. A avaliação como princípio formativo. Nós avaliamos para identificar aquilo que os estudantes sabem e conseguem realizar e ao mesmo fazer isso, vamos observar a que distâncias eles estão dos objetivos a serem alcançados. O objetivo da avaliação é justamente esse, favorecer a aprendizagem, nos orientar acerca das intervenções pedagógicas que precisamos desenvolver para que os estudantes aprendam, sempre tendo como premissas que todos são capazes de aprender dentro de suas singularidades. Fernandes, 2018. Exatamente. Então, a gente já discutiu bastante, né, sobre as singularidades de cada criança, né, ou até de cada adulto em aprender. Como que a gente faz, né, essa conexão do novo conteúdo com o que a gente já sabe. E aí é importante a gente ver a avaliação como um processo dinâmico, né, em que os nossos professores precisam considerar o conhecimento prévio, né, o nível atual do desenvolvimento dessas crianças e as possibilidades de aprendizagem que cada uma tem, né, ali trazendo tudo isso para uma ação pedagógica processual contínua e formativa. Quando a gente pensou nas atividades para cada nível dentro daquele componente curricular que a gente foi, né, buscar as informações para a atividade avaliativa 1 do Se Liga, a gente fez isso. A gente pensou no João, que está lá no nível da recuperação, pensou na Maria, que está lá no nível de reforço, né? A gente usou, alguns usaram, eu achei bem bacana, porque trouxe umas coisas bem assim, práticas que dá para trazer para o nosso dia a dia através da pesquisa, né? E da ajuda da inteligência artificial. Eu fiz também para colocar em prática na minha escola, o meu plano do Se Liga. E tudo isso, né, com o objetivo de identificar e também levar em consideração o que cada criança sabe. E qual é o nível, saber qual o nível que ela está e também saber como fazer para elevar essa criança de nível, né? A gente tem uma escadinha para subir, a gente não vai conseguir subir de elevador, né? Então, a taxonomia de Bloom, ela traz isso para nós.
o que a criança, lá no nível de recuperação, consegue fazer, né? E se ela vai para o próximo nível do reforço, o que eu posso oferecer para ela, para que ela chegue, né, até esse nível? E a aprendizagem a partir do erro. Quem gostaria de ler para mim, por favor? Enquanto vocês vão escolhendo, né? Porque tá uma brigueira hoje, todo mundo quer participar, só que não, né? Eu vou falando um pouquinho para vocês, né? Então, aqui nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o conceito de aprendizagem a partir do erro de Maria Esteban, que é, né, também uma pessoa que traz ali para nós a teoria daquilo que a gente já vivenciou na prática. Então, dentro dessa perspectiva, trazemos essa teoria como uma possibilidade do erro ser também uma estratégia didática na aula, né? A escola, ela é feita de muitas certezas, né? De dar respostas prontas e pedir que os nossos estudantes desenvolvam a pergunta que levaria a essa resposta, quase sempre é o nosso objetivo, né? E a gente acaba o quê? Desconsiderando que os erros nos trazem pistas que são valiosas, né, do que a criança já sabe e do que ela ainda está ali no caminho para poder consolidar. E a existência dessa possibilidade nos leva a buscar novas alternativas a partir do erro, né? Lembra na semana passada que a gente conversou um pouquinho sobre o erro ser uma possibilidade de trabalho para o professor? Então, aqui a gente vai aprofundando um pouquinho. E aí, ó, também nós temos o Vygotsky, né? Olha, hoje eu estou engolindo as palavras ali. Ele já falava lá em 1988 que nessa busca, né, nós encontramos o conceito da zona de desenvolvimento proximal, que é um instrumento que amplia a reflexão sobre o processo da avaliação, né? Então, dentro desse conceito, a gente percebe a existência de um espaço onde os conhecimentos estão em construção, né? E esses conhecimentos eles devem conduzir a nossa prática, pensando, então, se a criança tem processo de construção, o que eu vou trazer para ela, né? Para ela construir a solução, a partir de um exemplo que eu dou, né? Eu não, ao invés disso, muitos professores não levam a criança a pensar e a construir. O que eles fazem? Eles já trazem a resposta pronta ou como descobrir através de uma fórmula ou através de decorar a tabuada, né? Então, levar o erro para a sala de aula como um recurso didático, né? Ele também possibilita o crescimento e o desenvolvimento pedagógico das nossas crianças. Concordam comigo? Então, vamos pensar um pouquinho mais no erro aqui. E quem que vai ler, então? Já decidiram? Sim, eu leio. Agora eu gostei. Uma lê agora e a outra depois. Pode ler, então, depois eu... Tá, aprendizagem a partir do erro. O erro é um dos caminhos para chegar no pensar dos estudantes. Mas será que em nossas escolas há uma compreensão coletiva do que significa o erro? Será que os nossos estudantes compreendem as perspectivas do erro nos diversos componentes curriculares? E aí, daí nós temos ali a questão da recomposição, né? Que é o ato ou efeito de recompor, significa que não devemos pular o erro, senão o erro permanece e ele não é superado. Assim, vamos perpetuando o erro, até mesmo as aprendizagens erradas. Aí eu penso, se eu fiz uma avaliação com os meus alunos e eu percebi que eles erraram determinado, né, exercício, eles não se apropriaram de determinada habilidade, e eu já sei disso e pronto, deixo a avaliação lá e sigo com o meu conteúdo. Essa avaliação serviu de quê para mim, enquanto professora? Ela não me serviu de nada. Só saber não nos traz nada de bom. Eu vou dar um exemplo. A gente vai ao médico e descobre que está doente.
né? Fui ao médico, tô com dor de garganta, tá infeccionada. Eu vou para casa e tudo bem, sigo a minha vida. Não, né? Eu peguei o diagnóstico e agora eu tenho que comprar o remédio para sarar essa dor de garganta, né? Então, com o erro é a mesma coisa. O que eu vou fazer a partir desse erro? Se pensarmos no erro como um recurso didático no processo de ensino, nossas intervenções pedagógicas serão diferentes. Cada professor deve estabelecer critérios diferentes na identificação e superação dos erros para utilizá-lo como uma estratégia didática, né? Então, olha só que importante o que apareceu aqui para nós, né? Nós trazemos, então, a teoria como uma possibilidade do erro ser também uma estratégia didática dentro das escolas, né? A escola é feita de muitas certezas. Porém, né, precisamos trazer ali o processo para se chegar ao acerto, levando em consideração o erro. Quem gostaria de ler aqui para mim sobre as rubricas como ferramentas didáticas? Posso ler, prof? Isso, obrigada, Noemi. Vamos lá. As rubricas de avaliação são ferramentas importantes para avaliar na perspectiva formativa os diferentes níveis de aprendizagem a partir dos erros dos estudantes. Podemos utilizar a rubrica não somente como ferramenta norteadora para avaliação, mas também como ferramenta a favor da aprendizagem, pois ela estabelece objetivos de aprendizagem de modo progressivo, partindo dos processos cognitivos inferiores para os superiores. Promove a autoavaliação no processo, ajuda a estabelecer metas de aprendizagem, orienta os processos metacognitivos para o ensino, auxilia na comunicação dos feedbacks e a observar avanço na aprendizagem. Perfeito. A rubrica, então, ela é um instrumento que nos ajuda bastante, porque ela vai nos dar dicas também, né? A questão não vai estar certa ou errada. Ela vai avaliar o nível do nosso estudante. Quem aqui leu a rubrica de avaliação da atividade avaliativa 1? Quem leu a rubrica tirou a nota máxima, certo? Quem não leu não tirou a nota máxima, porque deixou, às vezes, um campo lá sem preencher e está dito na rubrica que perdeu nota se não preencheu, certo? Então, a criança, ela também, né? Ela vai ganhar a nota dela de acordo com o nível que ela está dentro daquela questão, tá? Então, deixa eu vir para outra página aqui para conseguir ler. Então, nós temos ali no primeiro nível, né, de acordo com a taxonomia de Bloom, né, revisada, ela é de 2001, se eu não me engano. Ixi, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Gente, eu tô ficando cega. Nada ajuda. Tá, mas enfim, não deu certo. Memorizar, então, é lá para o primeiro nível, né? Então, a criança, nesse nível, ela consegue apontar, listar, relembrar, enunciar, inscrever, marcar, localizar, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear. No próximo nível, que é o da compreensão, ela já consegue descrever, discutir, explicar, examinar, expressar, identificar, narrar, reafirmar, traduzir, transcrever, esquematizar e associar. No próximo, de aplicação, né, ela já consegue aplicar, demonstrar, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, trocar, usar e experimentar. No nível da análise, já consegue analisar, calcular, classificar, comparar, contrastar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar e resolver. No nível da avaliação,
ela já consegue ajuizar, apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, ordenar, preferir, selecionar, taxar, validar, valorizar, justificar. E no nível mais alto, que é o criar, a criança já consegue elaborar, desenhar, produzir, prototipar, traçar, idear, inventar, compor, construir, coordenar, formular, organizar, planejar, prestar, propor e esquematizar. Tá vendo como que é progressivo? Do primeiro para o último nível, é possível a criança subir? É possível, mas primeiro ela tem que passar por cada uma dessas etapas, por cada um desses níveis. Por isso que eu disse para vocês lá no início da reunião, não tem como pegar um elevador daqui para ir para cá direto, né? Ela precisa passar por todas essas etapas, por todos esses níveis, para que ela chegue, né, no momento aqui, no nível mais alto do criar. E na prática, entendendo o descritor para recompor. Vejamos o descritor de matemática abaixo. Então, aqui nós temos o descritor 25, e ele, né, tem como habilidade resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do segundo grau. E aí vem para nós aqui os passos, né, para recompor esse descritor. Primeiro passo: quais são os conhecimentos prévios necessários para o desenvolvimento desta habilidade? O que a criança precisa, né, ter de conhecimento prévio? 2. Posicionar a habilidade em níveis progressivos de conhecimento, utilizando como aporte teórico a taxonomia revisada de Bloom e como ferramenta uma rubrica, né? Então, o que isso quer dizer? Que o primeiro passo, quando nós analisamos o descritor, a questão primeira, né, ela é a seguinte: quais os conhecimentos prévios necessários que essa criança precisa ter, né? Quais ela já tem consolidado, e se a resposta for não, né, ela não tem esses conhecimentos prévios necessários, se ela não tem, nós temos que primeiro retomar esses conhecimentos, e se a resposta for sim, nós precisamos partir para o segundo passo, né? Então, posicionar a habilidade em níveis progressivos de conhecimento, né? Isso para quê? Para compreender se a nossa criança, ela está em qual nível, né, de desenvolvimento, se ela está em nível diferenciado do nosso colega, do coleguinha dela. Então, nós vamos ter que saber qual nível que eles estão para dar sequência ali, né, para o nosso trabalho. E ali tem um material que traz para nós esses níveis. E o que a criança precisa saber dentro desse descritor, né, para a gente saber em qual nível que ela está. Por exemplo, a criança do nível 1, ela consegue identificar a forma geral da função quadrática, né? Ali daí tem a fórmula, reconhecendo que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. No nível 2, ela consegue calcular com apoio as coordenadas da vértice da parábola, que são os pontos de máximo ou mínimo, dependendo do sinal do coeficiente A. Lá no nível 3, ela já consegue distinguir entre os pontos de máximo e de mínimo da parábola, dependendo do sinal do coeficiente A. No nível 4, ela já interpreta o gráfico da função quadrática, localizando o ponto de máximo ou mínimo no contexto de um problema. Então, tá vendo como que é diferente a compreensão da criança em cada níveis? Então, olha só, nível 1 é o básico, 2 básico,
3, adequado e avançado. Esse básico aqui, o primeiro é a recuperação, o segundo é o reforço, né? Depois o adequado e o avançado. E agora a gente vai para a atividade do em ação, tá? Agora, pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo ok até aqui? Pensando na avaliação, pensando nesses níveis, né? Pensando nas especificidades de cada criança dentro da taxonomia de Bloom, ok? Então, vamos lá. Agora, propomos que você trabalhe em sua implementação, que será realizar um encontro, reunião formativa, com os professores de matemática de sua escola. Lembre-se que você poderá utilizar tanto elementos estudados neste encontro, como nos encontros anteriores para a construção da sua pauta. Para isso, individualmente, acesse seu relato de implementação disponível no Classroom. Comece a elaborar o seu planejamento a partir do que já estudamos nessa jornada. Aproveite esse momento para trocar ideias com os colegas e tirar possíveis dúvidas com a sua formadora. Então, vocês podem acessar o Classroom de vocês, a atividade avaliativa. Então, vocês vão entrar aqui, né, em atividades. Ó, a V2, relato de implementação, desce aqui do ladinho direito, né, até lá embaixo, vai aparecer a rubrica e a atividade de vocês, tá? A rubrica é importantíssima, então, olha só, dentro de uma questão, vocês podem atingir 4 notas diferentes, tá? Dessa primeira, 5 pontos, 3, 2 ou 0, tá? Então, é isso que é progressivo, né? No nível mais alto, você tem que estar com o seu trabalho de acordo com o que se pede em cada um dos itens, tá? Então, deem uma olhadinha lá na rubrica também, eu acho que vocês já olharam, quem não olhou, tem que olhar, tá? Então, vamos lá, eu estou aqui. Eu só vou registrar no RCO a presença de vocês, mas estou ouvindo. Vocês podem abrir o microfoninho para perguntar ou para conversar, se vocês precisarem de algo, tá?
Emília, pode falar. Prof, agora surgiu uma dúvida. Estava organizando ali o início para fazer o Se Liga com a professora, e aí, assim, que a gente tem 30 minutos, né? E aí, de acordo com a rubrica, se eu fizer só Se Liga, a gente não pontua tanto. Então, eu tenho que escolher outros temas. Eu tinha colocado os 3. Se Liga, letramento, e aí uma metodologia, porque a gente vai sugerir uma aplicação. Eu posso, só que a gravação são de 30 minutos. É assim, no mínimo 30. Mas você pode usar mais tempo. Porque na primeira lá, como eu não precisava gravar, eu conversei com o professor, a gente discutiu ali como estavam as notas e o que era o conteúdo que ele ia retomar, qual que era o essencial no primeiro e no segundo. E daí, depois disso, em um outro momento, que a gente conseguiu sentar e decidir quais eram as atividades. Aí, alguma coisa eu já pesquisei como metodologia para levar para ele como dica. Daí a gente conseguiu encaixar. Sim. Meu medo assim, é o Emília, tempo. Posso perguntar antes ou não? Tem que ser tudo gravado? Não, você não precisa. Assim, ó, você olhou lá na rubrica que é uma das formas de você evidenciar esse momento é através da gravação. Aí, por exemplo, quem está fazendo por Meet, eu sugiro que grave, né? Que daí é mais tranquilo. Mas se você não vai fazer por Meet, você tira foto, você evidencia colocando o material, o link do material que você vai apresentar para o professor, os slides, tá? Não precisa ser Tá. Então, uma Meet ou uma gravação. Então, se for presencial, eu não preciso filmar 30 minutos, que nem no probatório que a gente tem que filmar 15. Não, você não precisa, porque, ó, vamos voltar aqui na rubrica, deixa eu abrir ela. Deixa só eu abrir, tá? Eu abri, mas já não sei onde que ela tá. Ó, vamos aqui nas evidências, ó, aprimoramento da prática, descrição e evidências, né? Critério, relato de implementação apresenta em sua composição as evidências, registros, materiais sobre a implementação. Daí, olha aqui, ó, imagens, vídeos, áudios, podcast, etc., de modo nítido, compartilhado com acesso geral CE de leitor, possibilitando a leitura, visualização ou audição, que evidenciam a utilização de estratégias, abordagens e temáticas discutidas no GE durante a terceira jornada, com foco na recomposição das aprendizagens em matemática, tá? Então, o relato atendeu integralmente ao critério apresentando evidências, registros, materiais sobre como a implementação, né, aconteceu, através de imagens, vídeos, áudio, podcast, etc. Esta se apresenta em modo nítido, compartilhado com acesso geral do SED, tal e tal, tal. Igual tá lá em cima, tá? Ó, não diz que tem que ser a vídeo, imagem, né? Você utilizou. Você evidenciou essa implementação? Ficou claro ali nas fotos que você esteve com o professor, que você trabalhou, né, com os materiais que foram apresentados aqui no GE, você colocou o link desse material lá, é evidência. Tá. É que quando tem lá o relato de implementação na atividade, lá no mural, atividades avaliativas, arquivos do grupo 3, ele diz lá, ó, para pedagogos que atuam... Quer que eu compartilhe? Lá no mural, atividade. Daí eu entrei na atividade 2. Deixa eu ver, porque o seu tá pequenininho. Isso. Ele dizia os tais 30 minutos, olha lá. Cadê? É que aqui, ó, para pedagogos, esse aqui, né? Isso. Ó, ter isso no mínimo, ó, ela tem que ter esse encontro, ele precisa ter pelo menos 30 minutos. Mas eu não preciso gravar os 30 minutos. Eu preciso a formação é de no mínimo 30 minutos, tá? Daí, assim, ó, você esteve com o professor
em 2 momentos de 30 minutos. Ok, também, deu 1 hora, né? Deverá ser online ou presencial, ser conduzida pelo cursista da jornada 3 do Pedagogo em Foco, podendo ter apoio de outro pedagogo, diretor da escola ou um tutor pedagógico, porque você pode fazer em parceria, né? A pauta, né, como pauta, a recomposição das aprendizagens em matemática, com foco na matriz. Ótimo, prof, obrigada. Tá? Porque meu Mas é assim. receio também é porque eu não sei os outros, mas cada vez que eu tenho do probatório, são 15 minutos para a gente, eu sempre tento intercalar os professores, porque eles têm uma certa resistência para a gravação, né? Sim, sim, não precisa, não é obrigatório. Só foto mesmo, registro de foto. Isso, e você Obrigada. estar com o professor por pelo menos 30 minutos, nesse momento formativo. Senão não dá tempo também, a gente acaba passando. Muito obrigada, prof. Por nada, imagina, Emília.
Pessoal, alguma dúvida, vou ajudando, tá? Eu vou abrir aqui a atividade avaliativa 2, e aí eu vou explicando aqui, caso alguém tenha, né, ainda alguma dúvida. Pessoal, aqui no objetivo, por exemplo, vocês vão colocar o objetivo, né, de estar trabalhando com o professor. Por exemplo, trabalhar a formação em serviço, né, trabalhar ou apresentar a proposta e a intencionalidade do Se Liga para o professor, através da formação em serviço, colocando, né, em prática a implementação do Pedagogo em Foco, é um exemplo. Primeiro momento ali, apresentar o objetivo do encontro, da reunião, apresentar os resultados em relação à matemática, os descritores de menor acerto ou o resultado da avaliação interna. Então, qual que é o meu objetivo, né? Estar junto com o professor, fazendo essa análise do descritor de menor acerto ou do resultado da avaliação interna, né? Junto com ele ali para... aqui é só uma apresentação mesmo, para colocar, né, essa formação ali em prática. O que você vai trazer, então? Você vai trazer o resultado lá da Prova Paraná, por exemplo, ou da avaliação interna. Você pode tirar um print do BI Aprendizagem, né, e mostrar para o professor a avaliação interna, ou você pode trazer aqui os descritores de menor acerto que as crianças tiverem dentro desse componente curricular, que pode ser matemática ou recomposição da aprendizagem, lá da Prova Paraná. Então, você vai apresentar o tema que será tratado na reunião para o professor, tá? Daí você vai colocar aqui qual que é o tema. Se liga, é tempo de aprender mais. Então, você vai colocar o objetivo desse acompanhamento, dessa reunião, que é a formação em serviço, né? Vai apresentar esses dados através de um print ou através dos descritores lá da Prova Paraná, você vai escolher e vai apresentar o tema que você vai trabalhar com o professor. Esse é o momento inicial. No segundo momento, você vai explicar o conceito do tema escolhido e como ele dialoga com os resultados apresentados. Pode ser utilizado materiais dos roteiros da temática para, neste momento, apresentar a fundamentação teórica que subsidia esse momento. O que você pode trazer aqui? Por exemplo, eu vou trabalhar o Se Liga e quero trabalhar aquele material que foi apresentado na reunião 4, que traz a taxonomia de Bloom, e também quero trabalhar o material que foi trabalhado hoje, que trabalha os níveis, né, de aprendizado. Quero trabalhar isso na parte teórica com o meu professor. O que eu posso colocar aqui? Você vai colocar o tema, tudo certinho, o que você trabalhou, o que você vai trabalhar, e colocar o link, tá? O link dos materiais. No terceiro momento, você vai realizar uma atividade com os professores a partir do tema apresentado no encontro, reunião, que tenha como objetivo superar a defasagem dos resultados apresentados. Aqui, nesse momento, eu trabalharia com o professor a possibilidade, né, de usar a inteligência artificial para buscar, né, sugestões de atividade para cada um dos níveis dos estudantes, para recompor, né, ali, ou para trabalhar o Se Liga dentro dos descritores ou das habilidades que eles ainda não conseguiram desenvolver dentro dessa temática. Por exemplo, né, eu fui lá e vi que o D25 está zerado na Prova Paraná. Estou dando exemplo de avaliação externa, né? Então, como que eu posso trabalhar o D25 com os 4 níveis de crianças que eu tenho dentro da minha sala? Eu, né, nesse caso, faria isso. Ah, tá. A Ingrid, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Professora, como é o meu primeiro formador, teria como ensinar enviar um anterior como exemplo? É que os anteriores,
eles são de temas totalmente diferentes, de outro formato. Essa é a primeira vez que a gente vai trabalhar no Pedagogo em Foco a formação do professor. Sempre foi, todas as atividades anteriores, elas foram em parceria com o professor. Aconteceu a formação em serviço também, mas foi dentro só da análise dos descritores de menor acerto e a parceria ali no envolvimento das atividades. Agora a gente traz a teoria também, então é um pouquinho diferente. Deixa eu ver o que mais. A Ingrid também, a Natália. Também, as três nunca fizeram formadores? Eu vou buscar um aqui que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Mas é educação do campo, muito diferente. Ai, não tem mais. Eu não posso mais ver a minha atividade. Ana Paula, eu posso usar mostrar o teu como exemplo posso, da jornada 2? Tá, o da minha turma eu consegui abrir. Deixa eu ver aqui. Ó, esse daqui é da colega, da Ana, tá? Deixa eu ver se ele vai... Ah, não vai, espera só um pouquinho. Deixa eu ver se esse aqui que tá preenchido. Tinha duas. Ó, então, olha só, a Ana preencheu com os dados, deixou essa parte aqui igualzinha que nós temos que preencher lá, só que com outro, né, outro questionamento, com outra intencionalidade. Daí, aqui, ela foi preenchendo de acordo com o que se pede, né? Então, olha só, por exemplo, frentes pedagógicas do acompanhamento, né? Qual eram as frentes que ela utilizaria ali para fazer o acompanhamento da hora de atividade com o professor? Ó, os objetivos. Então, posso ler, Ana? Aqui? Posso? Então, ó, dialogar sobre o clima escolar e abordar as dimensões construtivas que o compõem, e compreender como esse clima influencia na dinâmica escolar e interfere na qualidade de vida e no processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, ela colocou mais de um. Ela colocou também aqui, ó, promover ações para melhorar o clima de sala de aula e garantir, né, que os estudantes participem e interajam nas aulas de forma ativa e engajada. Pontos de atenção que foram identificados. Aqui, ó, a escutativa, como que ela aconteceu, daí tinha também os conteúdos, né, que foram utilizados a partir da nossa formação, os combinados que ela fez com o professor, e aqui as evidências, tá? Então, é o momento em que vocês vão colocar as fotos do momento que aconteceu lá na escola de vocês, a implementação. Atividade, né? Ela colocou os resultados que ela alcançou com essa atividade, o feedback, ela tirou, né, a imagem aqui, a foto, e ela colocou a reflexão final, a reflexão dela, e olha só como que é que vocês vão organizar para apresentar, tá? Então, são 2 slides, vocês vão preencher conforme está pedindo lá, ó.
e só. Viu que não tem como ter muita base do nosso, porque era bem diferente. Mas deu para ter mais ou menos uma ideia, meninas? A Natália já falou que sim, a Adriana também. Pessoal, se vocês têm qualquer dúvida, vocês perguntam, porque às vezes é a dúvida do colega também, tá? Né? A gente pode ir tirando essas dúvidas juntos. Oi, a Emília levanta a mãozinha, pode falar. Prof, novamente eu peguei recomposição aqui da turma que eu tenho, né, na escola. A escola que eu tenho recomposição, ela é bem pequena. E todos os alunos estão no nível avançado, né, quando eu fui ver. Então, eu posso mesmo assim trabalhar esse formato com a professora? Assim, ó, se a gente vai olhar a avaliação interna, a gente vai perceber que as crianças, elas estão num nível mais avançado. Por quê? Porque o professor, ele faz a avaliação de acordo, né, com o desenvolvimento da criança. Por exemplo, que eu contei, foi nessa turma que eu contei dos 5 alunos que tem laudo na sala? Então, eu tenho 10 alunos, no 6º ano, 5 têm laudo. O professor, ele faz uma avaliação diferenciada para essas crianças que têm mais dificuldade. Então, eles têm uma nota melhor, mas isso não significa que eles estão no nível avançado. Eles estão no nível avançado em relação à nota, mas em relação ao aprendizado, eles ainda podem avançar. Então, nesse sentido, quando a gente fala do Se Liga, é que a gente vai trabalhar os níveis, tá? Então, tá. Então, por exemplo, se eu for analisar aquela avaliação de notas, como a gente fez lá no projetinho 1, né? Sim. Na atividade 1, eu posso levar para a professora, mas eu posso sentar com ela e dizer: o Bianor, o Matheus e o César e a Mel, a gente teria que trabalhar num outro formato. Isso. Mesmo eles tendo atingido a nota. Sim, eles atingiram a nota. Mas eles estão no nível exatamente mais abaixo. Então, tá. Então, daí a gente faria 2 grupos nesse caso? Pode ser assim? Sim, você veja lá. Já que eu não consigo selecionar pelas notas, eu posso selecionar por grupos?
Sim, você faz os 4 grupos, tá? Para o aprofundamento, não, é recuperação, reforço, aprofundamento e avançado, né? Você vai ver que tem atividades ali que você vai conseguir encaixar as crianças, né? Você, por exemplo, você tem lá, eu tenho no caso o Eric. O Eric, ele tá lendo slide lá na televisão, no momento da aula com a professora, mas ele está começando a alfabetização, ele está começando a fazer isso agora, então ele ainda vai estar lá no primeiro nível. A nota dele, em relação a quando ele iniciou, que ele não lia nenhuma palavra, é acima da média, né? Então ele já estaria lá num nível avançado, né? Mas ele foi avaliado de acordo com o crescimento dele dentro do processo de ensino-aprendizagem. Certo, obrigada, prof. Por nada, imagina. Prof, o material legal para trabalhar é aquele material, né, da taxonomia de Bloom lá. Ele é bem legal para trabalhar com os professores, né? Ele é muito bacana. E ali você pode até incluir a questão do letramento matemático, você pode falar um pouquinho junto, né? Se você quer trabalhar mais de um tema, você pode E acrescentando, porque ali eu já vou trabalhar o Se Liga, né? Porque tá ali os níveis certinho, né? Ai, que bacana que você está procurando ajuda, Ingrid, né? Que você está buscando. A gente precisa dessas parcerias mesmo. Assim como as crianças precisam lá na escola, a gente também precisa, né? Mas pode ter certeza, daqui a pouquinho você vai estar bem craque. E qualquer coisa, eu vou ajudando vocês também, tá?
Pessoal, vamos dando sequência, então, para a gente dar tempo, né, de terminar dentro do nosso horário. Compartilhamento. Agora, vamos compartilhar o que já planejamos até esse momento para a nossa implementação da jornada 3. Para isso, 3 cursistas serão chamados para compartilhar o que já produziram, relatando o tema escolhido para o encontro, reunião formativa, se escolheu algum descritor, momentos já desenhados para o encontro, reunião formativa. E aí, como é que tá? Qual foi? Quem gostaria de contar para nós um pouquinho? Qual foi o tema que vocês escolheram? Quem pode contar para nós? Eu sei que não está terminado, né? Que está ali no início ainda, mas gostaria de saber já. Ana, você gostaria de falar para nós um pouquinho como que está o teu? Só o tema, se você já escolheu algum descritor e o que você já conseguiu pensar ali. Ah, eu já consegui pensar no primeiro momento. Na verdade, nós vamos falar sobre a recomposição da aprendizagem dos estudantes de matemática, né? E com os professores, e também sobre o Se Liga. Aí, num primeiro momento, eu fiz uma reunião com os professores da recomposição de aprendizagem e os professores de matemática. O primeiro momento, para falar sobre a recomposição, sobre a importância, sobre o como trabalhar com ele. Aí, num segundo momento, eu fiz uma reunião com a equipe, alguns professores da recomposição também, e com a diretora, já para passar o que a gente ia estar combinando sobre o Se Liga, sobre as etapas do Se Liga, para mostrar para eles, né, quem ia estar no avançado, quem que ia estar na recuperação, daí com a diretora, para ela também saber o que estava falando com os professores e com ela. E daí, depois, juntamente com ela e a equipe, e eu também, nós entramos na sala de aula e fomos explicar para os alunos daí o que era o Se Liga, como que foi feito o cronograma, porque a gente já fez um cronograma separando, igual, já até venceu a primeira etapa, que era referente ao primeiro trimestre. Dentro daquele período, os professores, além de estar trabalhando o conteúdo do terceiro trimestre, está realizando os registros dos primeiros 50 pontos, eles também teriam que estar trabalhando os conteúdos referente ao primeiro trimestre do Se Liga, que daí quando abrir, né, que a gente achou que ia abrir hoje, não está aberto ainda, quando abrir, eles já estão com as notas para ser só lançadas. E nesse momento, nós já estamos no cronograma que nós separamos, trabalhando o segundo trimestre. Aí, o segundo trimestre, a mesma coisa. E nós já entramos na primeira, no AV3, né? Que é a metade já, os primeiros 20 pontos do outro 50 pontos. Então, concomitante a esse 20 pontos, mais o trabalho do segundo trimestre do Se Liga. Então, foi isso que nós combinamos até agora. Perfeito. Obrigada, Ana, por ter compartilhado conosco. Ana, você consegue convidar uma colega para contar para nós? Um pouquinho, né, do que já pensou, do que já organizou? Aparece para mim a Nilce. Oi, Nilce. Oi, prof.
Conta para nós um pouquinho do que você está pensando. Então, o meu tema vai ser o Se Liga, né? Estratégias didáticas na composição da matemática, do letramento matemático. Daí, em primeiro momento, prof, nós fizemos a análise da ferramenta, o Super BI aprendizagem também, né? Daí lá revelou, né, o desempenho das turmas dos nonos anos em matemática, né, e recomposição, com os descritores de menores acertos, e é isso que vai ser trabalhado, esses descritores no nosso encontro, na nossa reunião. E de segundo momento, né, após tudo isso, depois dessa apresentação, né, eu pensei em fazer uma análise e reflexão, né, para ver as principais lacunas de aprendizagem, né, para discutir, né, aonde que cada aluno vai ficar ali, se é avançado, se é intermediário, se é reforço, se é recuperação, né, análise desses alunos, e o planejamento das ações também, o que nós vamos propor as ações para o Se Liga, né, as estratégias, a recomposição, como que nós estávamos pensando em usar recursos digitais também, o Khan Academy, não só como tarefa, mas ali como parte para desenvolver as habilidades ali que está faltando para esses alunos e para os demais avançar ali no Khan Academy, né? Como você disse, a gente vai poder ali que você nos explicou, e eu também verifiquei agora com o professor, que daí a própria IA ela vai desenvolver ali, em cada etapa ali de cada aluno, como cada fase que cada um está, em cada etapa ali da aprendizagem, para a gente estar fazendo as ações. De primeiro momento, assim, eu pensei nisso. E depois, eu pensei assim, em planejar, né, as sequências didáticas de cada um, usando o Khan Academy. E também atividades com as metodologias ativas também, né? Fora o Khan Academy, né? E também jogos de mercado, receita, descontos, porque nós temos 4 descritores ali bem complicado, que seria o D5, o D16, o D21 e o D24. Esses que nós vamos tá pegando mais, assim, que é modelagem com sólido, né? Daí eu pensei em dar sugestões para o professor, né? Trabalhar com caixas, com embalagens, com gráficos, o 24 é gráficos, né? Tá fazendo esses gráficos e depois trabalhando com a interpretação de tabelas e tudo mais, né? Então, eu pensei dessa forma, o que o professor vai falar, né? A gente dá sugestões, né? Mas vamos ver como que a gente vai trabalhar daí. Um dos descritores que os estudantes lá da escola também tiveram dificuldade foi essa questão dos sólidos geométricos. Então. E a planificação. Aí o professor pegou e imprimiu a planificação, daí passa um barbante e você puxa e ela se transforma no sólido, gente, é muito... eu vi isso daí, eu acho que eu tenho o vídeo dele. Bem bacana. Passa nas beirinhas, né? Daí tem um jeito certinho de passar e puxar, assim, dele fecha, forma lá o cubo, né? Forma lá as formas, bem bacana. Obrigada, Nilce. Não foi aqui que eu estava vendo que tem um site também que faz isso? Não foi nesse curso? Não. Era muito legal. Né? Eu até marquei, mas agora não lembro. Eu tô achando bem bacana o trabalho que ele está fazendo, mas eu já não ia ter habilidade. Bem bacana. Obrigada, Nilce. Obrigada, Ana. Pessoal, eu coloquei aqui no chat o link do Queremos Te Ouvir. Para que possamos continuar nossa jornada com o mesmo entusiasmo e aprendizado desse encontro, use o formulário para registrar suas impressões. Então, o nosso tema, né, Pedagogo em Foco, e a nossa turma é a turma J. Tem alguém hoje que não é dessa turma? Está fazendo anteposição? Não? Hoje todo mundo dessa turma, né?
Então, ótimo. Vão respondendo, conforme vão terminando, me deem um ok aqui no chat, combinado? As meninas já terminaram. Você pode enviar novamente? Posso. Aqui no chat. Professora, o meu também não tá abrindo, mas eu acho que é porque eu tô no celular. Se enviar pelo WhatsApp, daí eu consigo abrir o link. Oi? O meu não tá abrindo, porque o link ali não dá para clicar. Eu acho que é porque eu tô pelo celular. Pode Se ser. enviar pelo WhatsApp, daí eu consigo abrir. Eu vou colocar aqui no WhatsApp, tá? Já tá no nosso grupo do WhatsApp. Pessoal, vamos lá então para finalizar. Vamos nos organizar para o compartilhamento. Então, na próxima semana começam as apresentações das implementações, tá? E aí, o compartilhamento acontecerá na reunião 8, 40 minutos, e na reunião 10, 60 minutos. Lembre-se de utilizar a síntese do relato para apresentação. Você também fará um feedback para um colega usando a planilha no momento oportuno que eu vou explicar, tá? Então, essa daqui é a planilha. Só um pouquinho, tá? Deixa só eu colocar aqui a nossa... Aqui, turma J. Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês, o link do relato de implementação de vocês, e aí eu vou colocar o cursista que fará o feedback para cada um, tá? É um pouquinho diferente, você vai selecionar o feedback para dar para o seu colega, aqui, tá? E vai deixar ele clicado. E depois, aqui na frente, você vai fazer comentários e sugestões. Aqui é a ordem da apresentação. O azulzinho é para a semana que vem. Deixa eu trocar aqui, que ficou feio, né? E o rosa é para o último encontro, tá? Eu gostaria que pelo menos 8 pessoas colocassem o nome aqui para apresentar já na próxima reunião. Eu vou compartilhar com vocês o link para vocês já irem colocando ali, né, o nome de vocês para apresentar. Aqui. Tá bom, Emília, sem problema, tá? Acabou a energia, né? Então, vocês podem acessar, só cuidem, pessoal, para não digitar em cima do nome do colega, tá? Ó, aqui no primeiro pode colocar também o nome. Ele só tá selecionado aqui, ó, mas se eu for no segundo, vai ficar do mesmo jeito, tá? Essa planilha eu também vou colocar no nosso grupo do WhatsApp. Conseguiram acessar?
aqui no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Então, as atividades avaliativas, né? A atividade avaliativa 1, ela deveria ter sido entregue até o dia 31/10. Deixa eu ver como é que tá a turma de vocês aqui, se todo mundo já entregou. Olha, eu tenho 3 pessoas que ainda não entregaram, tá? Então, podem entregar ainda essa semana com o Se Liga, combinado? E a data de entrega da nossa atividade avaliativa 2 é no dia 14/11. A página do Saiba Mais, ela está aqui no roteiro, com um material riquíssimo para aprofundamento do conhecimento em relação ao tema estudado. Também coloquei lá no mural do Classroom, caso vocês tenham interesse, né, de entrar. Acontece na escola, do dia 24/11 até o dia 19/12, o Se Liga é tempo de aprender mais, tá? Então, vem de encontro aí com o que nós estamos estudando. Então, realidade, né, faz parte do nosso roteiro. Pessoal, aqui tem um estudo dos erros, parte 2, é um videozinho bem curtinho, eu sugiro que vocês assistam, tá? Ele é legendado, eu nem vou passar, porque nós já passamos do nosso horário. Mas para a gente pensar, pedagogos, pedagogas, como podemos auxiliar nossos professores a ressignificarem suas percepções sobre os erros dos estudantes, transformando-os de algo a ser evitado para uma oportunidade valiosa de aprendizado? Como que a gente pode ressignificar essas percepções que nós temos em relação ao erro, né? Para a gente pensar um pouquinho aí. E o último recado: cursista, compartilhou sua implementação com os estudantes nas redes sociais? Queremos acompanhar. Então, marque @educacão, né, PR, e use a hashtag Formadores em Ação. Deixa eu ver aqui. Não entendi, Emília. Hoje o feedback? Não! O feedback ali da atividade de vocês vai ser outra pessoa que vai dar para vocês. Vocês vão... Mas a gente já tem que indicar? Isso que eu queria saber. Vocês vão pedir para alguém lá da escola que observou vocês, que ajudou vocês a fazer esse feedback. Ah, não tá? É ali, porque ali na planilha tem, né, prof? Cursista. Desculpa. Você está falando do feedback aqui da planilha. Não, aqui você... na planilha. Não, aqui não, tá? Aqui na planilha, vocês só vão dar o feedback quando vocês assistirem a apresentação do colega, tá? Vocês vão selecionar. Eu achei que era no roteiro. Eu achei que precisava preencher ali na planilha também, tá? Então, isso que eu perguntei, tá? Desculpa. Tá. Não, mas não tem problema, imagina. É que eu que não tinha me tocado que era da planilha. Pessoal, vamos tirar o print do nosso momento final. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se ficou legal. Perfeito. Ficou muito bom. Pessoal, espero vocês na semana que vem. Eu vi ali que a Emília e a Ana vão apresentar na semana que vem, isso é bem bom. Se tiver mais alguém, é só colocar o nome ali, tá? Todo mundo tem que apresentar, então em algum lugar vai ter que aparecer o nome de vocês, combinado? Espero vocês na semana que vem. Aproveitem bastante aí essa semana que nós temos de trabalho, né? E já estamos encerrando aí o nosso encontro de hoje e daqui a pouquinho encerrando também a jornada. Se cuide até semana que vem.